A grande tempestade de 2025. O que nos espera? Estamos prestes a viver uma transformação radical nos próximos anos. Para entender isso, quero compartilhar uma experiência que mudou minha percepção. Muitas coisas que me surpreenderam só o fizeram porque eu nunca havia presenciado algo semelhante em minha vida, embora fossem eventos recorrentes na história. Tudo começou em 1971, quando eu trabalhava no pregão da Bolsa de Valores de Nova York. Naquele ano, sob o governo Nixon, os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, declarando que o dólar não seria mais convertido em ouro. Isso deveria ter causado um colapso. Mas, surpreendentemente, o mercado subiu. Isso me intrigou. Foi só ao estudar a história que entendi o padrão. Um evento muito semelhante ocorreu em 1933, durante o governo Roosevelt. Essa conexão histórica me fez olhar para os ciclos econômicos e sociais mais profundamente. Por exemplo, o que aconteceu nos anos 1930, com depressão, guerras e taxas de juros zero, se repetiu em 2008. Estudar esses ciclos foi essencial para que, durante a crise financeira de 2008, eu soubesse como agir e conseguisse capitalizar sobre a situação. Ao longo da minha vida, 3 grandes fenômenos nunca antes vistos começaram a se desenrolar e me forçaram a buscar respostas na história. Dívida massiva e criação de dinheiro. Vivemos em um período de endividamento extremo e impressão de moeda em larga escala, o que levanta questões sobre a sustentabilidade das moedas de reserva e seus ciclos de ascensão e queda. Conflito político interno. A polarização entre populistas de esquerda e direita está crescendo. Essa tensão chegou ao ápice em eventos como o de 6 de janeiro, nos Estados Unidos. Essa dinâmica reflete o que ocorreu em outros momentos históricos de crise política. Conflito entre potências globais. A ascensão da China como uma potência econômica e militar, rivalizando com os Estados Unidos, está transformando a ordem mundial. Além desses fatores, percebi que outros 2 elementos históricos frequentemente mudaram o curso da humanidade. Eventos naturais. Secas, inundações e pandemias derrubaram impérios e alteraram ordens mundiais mais vezes do que imaginamos. Inovações tecnológicas. A tecnologia sempre impulsionou transformações significativas, e sua evolução contínua está moldando nosso futuro de maneira imprevisível. Estudar esses 5 grandes fatores me permitiu identificar padrões de causa e efeito que se repetem ao longo da história. Não acredito em ciclos apenas por se repetirem. Acredito neles porque são guiados por relações lógicas e previsíveis. Para compreender essas dinâmicas, analisei os 10 maiores impérios dos últimos 500 anos e as 3 principais moedas de reserva globais. Isso me levou a explorar a ascensão e queda do Império Holandês, com o florim, do Império Britânico, com a Libra, e do Império dos Estados Unidos, com o dólar. Também observei o crescimento do Império Chinês, com suas próprias moedas e disputas globais. Agora, vou me concentrar nos 4 fatores mais importantes que moldam o futuro. Os ciclos históricos das potências globais. A história mostra que potências como Holanda, Reino Unido, Estados Unidos e China seguem ciclos sobrepostos, geralmente durando cerca de 250 anos. As transições entre essas potências, que costumam durar de 10 a 20 anos, frequentemente são marcadas por conflitos intensos, pois as potências dominantes raramente declinam sem lutar. Em minha análise, usei 8 métricas principais para medir a força de um país. Educação, inovação e desenvolvimento tecnológico, competitividade nos mercados globais, produção econômica, participação no comércio mundial, força militar, influência de seu centro financeiro, e a força de sua moeda como reserva internacional. Esses indicadores permitem mapear o status atual de uma potência, seu passado e se está em ascensão ou declínio. Ao observar essas métricas em sequência, torna-se evidente como um ciclo típico se desenvolve. O ciclo de ascensão e queda. Geralmente, o ciclo começa após um grande conflito, como uma guerra, que estabelece uma nova potência dominante e cria uma nova ordem mundial. Isso leva a um período de paz e prosperidade. Durante essa fase, o avanço da educação estimula a inovação, tecnologia e maior competitividade, consolidando a moeda dessa potência como uma reserva global. Com o tempo, a prosperidade excessiva traz desigualdade de riqueza. O acúmulo de dívidas e a criação de bolhas financeiras resultam em colapsos econômicos. Quando a bolha estoura, a impressão de dinheiro aumenta, e o conflito interno entre ricos e pobres se intensifica, levando a revoluções ou guerras civis. Enquanto a potência dominante enfrenta crises internas, rivais externos se fortalecem. Quando essas potências emergentes tornam-se suficientemente fortes para desafiar a ordem existente, conflitos externos, muitas vezes guerras, emergem. Após esses conflitos, novos vencedores reconfiguram a ordem mundial, reiniciando o ciclo. O papel da China e as mudanças na ordem mundial. Hoje, a China desponta como uma potência ascendente, enquanto os Estados Unidos enfrentam desafios internos e externos. Embora seja impossível prever exatamente os vencedores e perdedores desse ciclo, é claro que estamos vivendo uma transformação global profunda. Platão, em A República, descreveu ciclos políticos, destacando que uma das vulnerabilidades das democracias é a desordem resultante de conflitos internos. Essa anarquia pode acelerar mudanças no poder global. Assim,
Enquanto países como China, Estados Unidos e Índia redefinem suas posições, o futuro da ordem mundial permanece incerto. Mas sua transformação já está em curso. Os riscos do capitalismo e o impacto global. O capitalismo enfrenta seus maiores desafios quando a desigualdade de riqueza e oportunidades cresce a ponto de gerar tensões sociais e políticas. Isso representa um risco direto para a democracia. Nos anos 1930, 4 grandes democracias, Alemanha, Itália, Espanha e Japão, se transformaram em autocracias devido a essas pressões. Embora ambos os sistemas, democrático e autocrático, tenham seus riscos, precisamos preservar valores fundamentais como igualdade de oportunidades, criatividade, Estado de Direito e civilidade. Sem esses pilares, enfrentamos graves perigos, incluindo conflitos. A Índia como potência emergente. A Índia hoje tem o maior potencial de crescimento global, similar ao que a China apresentava em 1984. O país está passando por reformas massivas, avanços em criatividade e desenvolvimento econômico. Apesar de desafios internos, como tensões religiosas envolvendo sua população muçulmana, esses obstáculos não devem impedir seu progresso. Historicamente, países neutros em grandes conflitos foram os que mais prosperaram, muitas vezes até mais do que os vencedores das guerras. Com o atual embate entre Estados Unidos, China e seus aliados, a Índia e outros países não alinhados estão bem posicionados para se beneficiar economicamente e politicamente. Regiões de destaque no crescimento global. Além da Índia, outras regiões estão emergindo como protagonistas. Países da Ásia, nações como Indonésia, Filipinas e Vietnã estão desempenhando papéis significativos no cenário global, com Singapura como um centro estratégico. Oriente Médio, países do Golfo estão acumulando riqueza e redistribuindo recursos de forma estratégica, tornando-se polos de talento e inovação. Índia, adotando uma abordagem de crescimento estruturado, com um modelo autocrático que opera de forma semelhante a uma empresa, a Índia demonstra uma liderança competitiva em um cenário global dinâmico. Conflitos e mudanças cíclicas. Historicamente, conflitos surgem do desejo de expansão, uma força difícil de conter. Hoje, enfrentamos desafios estruturais semelhantes aos dos anos 1920, quando grandes avanços tecnológicos coexistiram com dívidas crescentes e desigualdades profundas. A produtividade como motor de mudança. A produtividade sempre foi um fator central no crescimento econômico, mas agora entramos em uma era em que tecnologias emergentes podem ser usadas tanto para impulsionar a economia quanto como armas em conflitos. Precisamos reorganizar como redistribuímos riqueza, educamos as próximas gerações e lidamos com as divisões sociais. Os próximos anos serão decisivos para determinar como essas forças moldam o futuro, e nossa capacidade de adaptação será o teste final para garantir a estabilidade global. Os desafios futuros, riqueza, dívida e recursos. O futuro trará muitos desafios para superar, e precisamos torcer para que a violência não seja o caminho. Mesmo sem conflitos armados, questões como redistribuição de dinheiro e oportunidades exigirão debates e ajustes significativos. Se não lutarmos nos campos de batalha históricos por recursos naturais, estaremos lutando por questões sociais, estruturas e crenças. Contudo, a luta por recursos ainda será uma realidade. A crescente dívida global é um exemplo claro. Estamos operando como se acumular dívidas fosse sustentável, mas a história prova que não é possível elevar os padrões de vida indefinidamente por meio de empréstimos. À medida que as dívidas aumentam, crescem também as desigualdades de riqueza, os conflitos de valores e as reações contrárias aos controles sociais, gerando novos pontos de tensão. Paralelamente, nos próximos 5 anos, deveremos atravessar um milagre de produtividade, mas também uma distorção temporal, caracterizada por desordem e transformações radicais em diversas áreas. Eleições, que podem acirrar divisões sociais. Conflitos geopolíticos, aumento de tensões internacionais. Mudanças climáticas, um problema caro que exige soluções urgentes. Avanços tecnológicos, que podem tanto impulsionar a humanidade quanto ser usados como armas. A dívida global e suas consequências. O acúmulo de dívida, tanto nos Estados Unidos quanto em outros 182 países endividados, é insustentável. Historicamente, o aumento da dívida em relação à renda reduz o consumo e leva à necessidade de imprimir mais dinheiro, o que pode gerar inflação e desconfiança nos mercados. O maior risco surge quando investidores deixam de comprar títulos governamentais, ou pior, começam a vendê-los. Com um déficit crescente, o governo precisa vender grandes quantidades de títulos, mas a demanda depende de retornos atraentes. Sem isso, os investidores migram para ativos tangíveis, como ações e ouro, aumentando a volatilidade econômica. O papel do ouro no cenário econômico. O ouro sempre foi valorizado como dinheiro porque não depende de obrigações ou pagamentos futuros, possuindo valor intrínseco. Em tempos de instabilidade, ele se torna um refúgio seguro para investidores, especialmente quando outros ativos perdem a confiança do mercado. Com mais de 31 trilhões de dólares em títulos em circulação, os mercados financeiros enfrentam um teste crítico. A redistribuição de recursos e a reavaliação de como lidamos com a dívida e a produtividade serão fatores decisivos para o equilíbrio global nos próximos anos.
O valor histórico do ouro e a lacuna de riqueza. Historicamente, o ouro tem sido valorizado por sua capacidade de preservar riqueza e ser transferido entre países. Nações que prosperaram ao longo do tempo investiram em ativos tangíveis. Os Estados Unidos, por exemplo, acumularam grande parte de sua riqueza antes das duas guerras mundiais, aproveitando momentos de estabilidade. Hoje, enfrentamos uma enorme lacuna de riqueza. O modelo econômico atual intensifica essas desigualdades, especialmente nos momentos finais de ciclos econômicos. Quando o governo assume dívidas para mitigar crises, como vimos recentemente, o envio de dinheiro diretamente às famílias muitas vezes supera as perdas de renda. Isso beneficia setores domésticos, mas aumenta a dívida governamental, criando um desequilíbrio clássico de final de ciclo. Com o desalinhamento entre oferta e demanda por títulos, os bancos centrais entram em ação comprando esses títulos, uma forma de monetização que gera inflação. Este padrão foi evidente nos anos 1920, quando inovações tecnológicas transformadoras coexistiram com problemas estruturais de dívida e desigualdade que permaneceram sem solução. Os desafios do presente. Hoje, mesmo com avanços tecnológicos impressionantes, estamos gastando mais do que produzimos. A questão central é: por quanto tempo os investidores continuarão confiando nas dívidas dos governos? Quando eles decidirem abandonar esses títulos, o risco de uma crise financeira será iminente. Essa vulnerabilidade se agrava em um contexto de populismo e conflitos externos. Em um cenário onde ninguém quer ceder, as tensões aumentam, dificultando soluções colaborativas. Tecnologia e crise climática, oportunidades e riscos. Os avanços tecnológicos trazem tanto promessas quanto perigos. Estamos em um ponto crítico onde tecnologias podem impulsionar a produtividade ou ser transformadas em armas destrutivas. Para lidar com as mudanças que essas inovações trazem, será necessário reorganizar a redistribuição de riqueza e oportunidades. Simultaneamente, a crise climática apresenta custos econômicos gigantescos. Secas, inundações e outros desastres naturais, além da transição para uma economia sustentável, exigem recursos que ainda não foram contabilizados adequadamente no sistema econômico global. Esse é um desafio estrutural que afeta governos e empresas. Dívidas e desigualdades estruturais. O capitalismo atual não tem sido eficaz na alocação de recursos, exacerbando desigualdades. Na educação, por exemplo, crianças de famílias ricas têm acesso a oportunidades que perpetuam seu sucesso, enquanto crianças de famílias pobres enfrentam barreiras que restringem o crescimento social. Além disso, os governos continuam acumulando déficits crescentes, gastando muito mais do que arrecadam. Esse padrão não é sustentável e nos coloca em um ciclo perigoso, onde dívidas, desigualdades e crises se alimentam mutuamente. O impacto da impressão de dinheiro no Japão. O Japão tem recorrido à impressão massiva de dinheiro, resultando em uma desvalorização significativa de sua moeda. Os detentores de títulos japoneses viram uma perda de cerca de 80% do poder de compra em termos de moeda local. Essa dinâmica mina a confiança nos mercados e cria instabilidade econômica. Nos Estados Unidos, sinais de aperto no consumo começam a surgir. Os pagamentos dos serviços da dívida aumentam, enquanto as receitas permanecem estáveis ou declinam, reduzindo a capacidade do governo de enfrentar crises futuras. O próximo ponto de inflexão econômico. O maior risco econômico ocorrerá quando investidores decidirem vender títulos em massa. Isso forçará o Federal Reserve e outros bancos centrais a intervir novamente comprando esses títulos. Se essa situação coincidir com o próximo declínio econômico, que muitos preveem para os próximos 4 anos, o sistema financeiro global enfrentará um momento extremamente arriscado. Populismo e instabilidade global. O aumento do populismo em todo o mundo adiciona outra camada de incerteza. Populistas de esquerda e direita frequentemente adotam posições rígidas e extremas, priorizando a vitória a qualquer custo. Isso intensifica divisões sociais e políticas. A combinação de populismo, crises financeiras e conflitos externos cria uma receita para a desordem. Reformas estruturais urgentes são necessárias para conter essas tensões e preservar a estabilidade. Desafios do capitalismo e a necessidade de mudanças. Embora o capitalismo tenha impulsionado inovação e prosperidade, ele apresenta falhas críticas. O foco exclusivo no lucro não direciona recursos adequadamente para áreas como educação, saúde e mudanças climáticas. Por exemplo, os custos associados às mudanças climáticas não estão sendo devidamente incorporados ao sistema econômico global. Isso resulta em prejuízos crescentes e falta de soluções sustentáveis a longo prazo. Nos Estados Unidos, as disparidades regionais refletem falhas no sistema educacional. Como a educação é gerida em nível estadual e municipal, comunidades mais ricas investem mais em suas escolas, enquanto áreas pobres enfrentam limitações severas, perpetuando desigualdades. Os desafios dos próximos anos, de 2023 a 2025. Nos próximos 2 anos, enfrentaremos desafios interligados que moldarão o futuro. Relações China-Estados Unidos, os conflitos econômicos e geopolíticos continuarão a influenciar a ordem mundial. Crises financeiras, o aumento da dívida e o aperto fiscal impactarão o consumo e os investimentos globais. Avanços tecnológicos. Embora tragam ganhos produtivos, as novas tecnologias também podem ser usadas como ferramentas de destruição.
Mudanças climáticas. Os custos associados à adaptação climática e desastres naturais pressionarão governos e economias. Esses fatores combinados criam um cenário de volatilidade e incerteza. Reflexões finais sobre o futuro. Apesar dos enormes desafios, também há oportunidades para inovação e transformação. O mundo está em um momento de encruzilhada, e as decisões tomadas nos próximos anos determinarão se superaremos essas tensões ou sucumbiremos a elas. A história nos ensina que crises são momentos de transição. Elas podem abrir caminho para novas ordens mundiais, novos líderes e novos sistemas. Cabe a nós decidir se esse momento será de reconstrução ou de colapso. Gostou deste vídeo? Então deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e comente abaixo o que você acha sobre os desafios e oportunidades que o futuro nos reserva. Sua opinião é muito importante.